O escritor, publicitário, ilustrador e músico brasileiro Jorge de Oliveira, ou simplesmente J.D. Neto, é um desses casos que provam que sim, é possível realizar o sonho americano. Saindo de uma pequena cidade do interior de Goiás, ele veio para os Estados Unidos já sabendo que gostava do universo gótico dos personagens de ficção. Com apenas 28 anos, ele está escrevendo literalmente uma história de incrível sucesso, história única entre os brasileiros dos Estados Unidos. Uma história que parece, na verdade, saída das mesmas tramas, cheias de mistério, ação e surpresas que você encontra em seus livros, que estão se tornando uma sensação editorial. Oi, pessoal. Quando a gente fala artista de Goiás, o que é que a gente imediatamente pensa? Pelo menos você que está assistindo a gente aí tem que admitir isso. Cantor sertanejo. Não. Goiás tem muita coisa boa, além dos maravilhosos cantores country. Exatamente. Né? Eu estou aqui do lado com um exemplo claro disso. Um goiano que faz literatura em inglês nos Estados Unidos e que está fazendo um sucesso enorme. O nome dele é Jorge de Oliveira Neto, que está fazendo uma carreira absolutamente surpreendente, que muito pouca gente imaginaria que um rapaz que saiu do interior de Goiás estaria tão rapidamente chegando na posição que ele está. Neto, que diabo é isso? Bem, pessoal, tudo se começa com um sonho, né? Toda ideia, tudo partiu de uma ideia que eu tive e é realmente surpreendente ver o alcance dessas histórias, aonde isso tudo tem chegado. E eu sou muito grato. Muito feliz por isso. Olha, o Neto tem uma combinação muito rara. Nós nos conhecemos alguns dias atrás, graças à indicação do nosso muito querido e amado amigo César Augusto, da TV Globo. E ele falou, você vai conhecer esse cara, você vai ficar impressionado. Fiquei mesmo. Fiquei mesmo porque, primeiro, ele parece que tem 16 anos e tem quase 30. Obrigado. Tem quase 30. Segundo, é perceber que ele está realizando o sonho de muitos brasileiros que chegam aqui com boas ideias, com talento, mas que nem sempre têm a oportunidade e a forma como ele está tratando uma brecha, uma oportunidade incrível que surgiu no mundo dificílimo de se entrar, que é o da literatura para as novas gerações. Antes de falar sobre o que você está fazendo e aonde isso está te levando, vamos falar como você veio parar nos Estados Unidos. Sim, a minha família veio procurando, né, o sonho americano, como várias famílias brasileiras, e nós viemos embora, meus pais vieram em abril, minha irmã e eu... De que ano? De 2000. 2000. Eu e minha irmã viemos em setembro, passei a minha adolescência em Massachusetts, morei em Framingham, terminei meu ensino médio lá e viemos embora para a Flórida. E foi nesse momento de transição que surgiu a ideia e começou a ter aquele desejo. Então você escrevia já? Escrevi histórias em quadrinhos, como eu também desenho, pinto, essas coisas assim, então eu desenhava muito. E começou com desenhos e sempre começou eu tive aquela vontade de escrever uma história. Eu acho que já estava em mim, porque desde criança isso era parte de mim. Quando é que você descobriu que esse universo gótico, que esse universo que a juventude gosta tanto e que descobriu com tanto tesão isso, quando é que você descobriu que você tinha talento para escrever na mesma linha de Harry Potter, do Senhor dos Anéis, dessa linha que é hoje o grande sucesso editorial para esse público novo? Olha, Carlos, eu digo assim, quando eu era criança, cara, eu sempre gostava de coisas um pouco mais pesadas, assim, né? Eu nunca gostei de animação muito infantil, nunca fui muito fã dessas histórias. E isso foi sempre uma parte de mim, eu sempre gostei de coisas. Ou seja, ele assim. sempre foi Marvel e nunca foi Disney. Exatamente. Isso nunca me encantava muito. E quando eu vi até esses filmes da Disney, eu gostava dos filmes um pouco mais tenebrosos. Gostava dos vilões. Exatamente. E assim, foi quando eu comecei a conhecer essa literatura inglesa, Lewis, Tolkien, um pouco da literatura americana também, Mark Twain, eu comecei a ler e eu comecei a ter esse desejo. Eu pensei, cara, eu acho que eu consigo... Bateu. Exato, sabe, conectou assim. Eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo escrever, eu acho que isso está em mim. E começou, como eu falei, com uma história em quadrinhos e isso foi ficando muito grande. Quando eu me dei conta, já era uma coisa muito grande mesmo.
Mas qual foi a relação da sua família quando você manifestou aqui nos Estados Unidos um desejo de entrar numa carreira que é uma carreira sempre cheia de dúvidas? Eu, graças a Deus, sempre tive o suporte de toda a minha família, de todos os meus amigos. Eu creio que esse é o segredo do sucesso. Pessoas ao seu redor que confiam em você, que te dão força para isso. Graças a Deus eu nunca tive... Na verdade, a minha mãe e toda a minha família sempre me encorajou muito. Sim, a questão do é muito grande para você, eu até entendo que você não deve ser filho de pessoas comuns, de pessoas medíocres, né? São pessoas que enxergam que o talento artístico deve ser apoiado. Mas a questão de sendo filho de imigrantes e sabendo de toda a dificuldade que tem na América, meu filho, essa é uma carreira que vai fazer com que você tenha ainda mais dificuldade. Não rolou essa conversa em momento nenhum? Nenhum momento. Graças a Deus, como eu falei, assim, tanto os meus pais, tanto os meus amigos, sempre me deram a maior força mesmo para fazer isso. Não vou mentir que às vezes eu tinha essa dúvida. Por mais que eu vim para cá criança, eu passei minha vida inteira praticamente aqui, sempre tem aquela dúvida, né? Você nunca tem certeza. Mas, cara, eu decidi confiar no que eu tinha, entendeu? Investir naquilo que eu tinha. Esse é o primeiro resultado. Esse é o The Whispers of the Fallen, número 1, volume 1. Conta a história desse livro. Nessa transição entre Massachusetts e Flórida, eu comecei a ter algumas ideias, eu começava a ver alguns personagens na minha mente. E eu comecei a escrever algumas coisas, mas eu senti que ainda não era aquilo, até que um dia eu estava dirigindo e me veio na cabeça, e se um jovem encontrasse o Diário de Lúcifer? E aquilo, cara, eu ia dormir, eu pensava naquilo, eu acordava, pensava naquilo. Comecei a escrever por hobby mesmo, mas deixei de lado um tempo, até que a história não saia da minha cabeça. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então passei alguns anos aí, uns 3 anos depois dessa ideia, concretizando isso. E em 2012, novembro de 2012, eu aluguei um salão, terminei o livro no começo do ano, passei o ano editando, né, mudando algumas coisas, aluguei um salão e celebrei o lançamento do primeiro livro. Que você bancou. Que eu banquei tudo. Nessa época eu não tive nenhuma editora comigo, eu banquei o lançamento e pensei assim, vou fazer o melhor que eu puder. Que aconteceu aquele momento mágico de que alguém prestou atenção, alguém importante prestou atenção. Então, né, na cabeça do neto de 24 anos, eu nunca imaginava que ia ser algo tão rápido, porque eu lancei o livro em novembro e eu fiquei sabendo de uma feira em Nova York, a maior feira de livros, a Book Expo of America, e eu falei, cara, eu vou pra essa Com cara e feira. coragem? Com a cara e coragem, eu vou pra essa feira. Bancando do próprio bolso? Bancando do próprio bolso. Peguei... Daqui a pouco você vai ter que dizer para ele de onde é que vem esse dinheiro antes, né? Sim, isso aí é trabalho duro, meu amigo. E levei, para essa feira foram eu e a minha irmã e mais 3 amigos. Vamos para essa feira em Nova York. E lá era uma feira de network, de conhecer as pessoas nesse mundo de livros aqui dos Estados Unidos, e foi bem legal. Fiz minhas primeiras entrevistas, estava muito nervoso. Eu lembro quando eu cheguei lá no Javits Center, ali em Nova York, quando eu vi o tamanho do lugar, eu pensei, meu Deus, no que eu me enfiei? Mas no último dia, no domingo, eu conheci o Jay Hartman da Untreated Reads. Eu não sabia quem ele era, ele só simplesmente passou, pegou o livro, leu algumas folhas, saiu e depois de algumas horas voltou dizendo que queria conversar comigo, que ficou surpreendido com a história, com a saga e que viu um grande futuro para essa série. Foi ali que eu assinei meu primeiro contrato como editora americana. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ouvir falar de você muito, porque só o fato de você ter conseguido o que você já conseguiu demonstra que você tem 3 qualidades essenciais para um vitorioso: talento, persistência e humildade. Essa combinação é raríssima, é muito difícil, principalmente quando você é muito jovem, já tem sucesso muito rápido, está ganhando dinheiro e não é pouco, que você já me disse, isso não vai dizer aqui na frente de ninguém, entendeu? Mas eu quero
antes de encerrar a entrevista, lhe perguntar como você imagina a sua história para os brasileiros. Eu sei que você hoje vive muito mais no meio americano, mas você tem amigos brasileiros, sim, você tem a sua família, sim, e você, desde o início nas nossas conversas, fez questão de ressaltar que você jamais vai deixar de ser brasileiro. Isso está dentro de você. Então fala para essas pessoas que estão jovens, como você, ou não importa que não sejam jovens, pessoas, seres humanos, que precisam de inspiração, precisam entender a preponderância do sonho. Fala para eles. Com certeza. Às vezes, quando você vem para uma terra diferente, você tem a tendência de se achar menor e olhar mais os montes entre o seu sonho e você. Pois eu quero dizer para você, brasileiro de qualquer idade, que mora aqui nesse país, que tem sonhos ambiciosos, cara, você tem tudo que você precisa para alcançá-los. É somente mudar o seu foco, mudar a sua mente, mudar a sua perspectiva. Eu jamais deixei com que as dificuldades, com que os montes, com que as surpresas tirassem o foco. E eu creio que esse é o grande segredo de qualquer homem ou mulher de sucesso. É foco acima de qualquer coisa, porque, olha, as surpresas virão, as dificuldades virão, e é como você se vê nesse meio que vai te levar a esse sucesso e a cumprir o sonho que você tem dentro de você. Bom, gente, esse foi Jorge de Oliveira Neto, um brasileiro de Goiás que está conquistando com trabalho, perseverança, dedicação e talento enormes o lugar dele ao sol no maior mercado literário do mundo. Motivo de orgulho para todos nós. Até a próxima.